pessoal, filmei a aula pelo computador, mas quando eu fui enviar para vocês estava dando problema. Então, eu vou tentar seguir aqui a nossa aula, tentando aqui de todas as formas, vou tentar gravar pela tela do meu celular mesmo, e aí vocês vão acompanhando pela minha voz e pelo slide que eu estiver passando. Então, quando vocês forem acompanhar essa aula, acompanhem com o PDF que eu mandei, né, que é da aula anterior, porque vai ser explicando ele. Se vocês virem, eu falei na aula passada sobre a estrutura do texto, falei sobre a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Como vocês bem sabem, eu falei que é necessário que no nosso desenvolvimento seja dividido mais ou menos em dois, né? E que o número de linhas de cada parágrafo, de todos os parágrafos do texto, sejam por volta de 5 a 7 linhas, 6 também é bem ideal, no todo. Então, contabilizando aí um texto de, em média, 20 e poucas linhas, 30 linhas, que é o que se pede o texto dissertativo argumentativo. Então, começando a nossa explicação sobre os tipos de introdução, temos a primeira, que é a por base da citação. É uma das minhas preferidas, que é quando você traz uma citação de alguém importante, uma personalidade importante, para começar a discutir sobre o seu tema. Não pode ser de qualquer pessoa, tem que ser uma personalidade realmente que tenha feito grandes feitos na humanidade. Então, se a gente observar aqui nessa introdução, que tem por tema Desafios da Educação no século XXI, a pessoa começou com a citação de Paulo Freire, que foi um filósofo e um educador brasileiro, como a própria pessoa já mencionou. Então, fiquem cientes que sempre que vocês forem fazer uma citação, vocês têm que trazer quem foi essa pessoa na sociedade, né, e o nome delas. Então, professora, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou lembrar disso na hora do Enem? Dá para lembrar. Se vocês persistirem toda vez que vocês forem fazer uma produção, né, fazer uma redação, vocês sempre procurarem sobre frases e tudo mais, e vocês anotarem no caderno e ficarem sempre repetindo, fazendo sempre com frases, vocês, começando aqui com os nossos tipos de introdução, temos aqui por base da citação, que é quando a gente utiliza uma citação de alguém importante para começar o nosso texto. Então, sim, é sempre necessário que vocês citem alguém que foi importante para o mundo, né? Uma personalidade importante. Se vocês perceberem aqui nessa introdução, a pessoa mencionou quem era, né? Paulo Freire, e disse também que foi um educador e um filósofo brasileiro. Então, sim, sempre que vocês forem citar alguém, é necessário que vocês digam quem foi ou quem é, e digam também o que essa pessoa foi. Aí você pensa, né, professora, e aí, como é que eu vou decorar frases e tal? Basicamente, toda produção, toda redação que vocês fizerem, vocês vão procurar por frases, anotar no caderno e ficar sempre buscando utilizar, porque quando chegar o Enem, vocês vão ter decorado. E aí, vocês veem aqui, né? Começando. O educador e filósofo Paulo Freire afirmava que, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Se vocês virem que, além da pessoa colocar o nome, da personalidade, ela também, e também de ter colocado quem foi, ela também coloca a frase entre aspas. Então, sempre que vocês forem citar a frase de alguém, vocês coloquem entre aspas, porque vocês estão falando a fala de outra pessoa e não a de vocês. Então, sempre que vocês forem se dirigir à fala de alguém, é necessário que haja aspas. Continuando, a pessoa vem e diz: analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva que, consequentemente, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Se eu estivesse aí com vocês, eu iria perguntar
onde está a tese dessa introdução, mas como eu não estou, eu vou apontar para vocês. Se vocês analisarem, vocês veem que nessa parte que diz, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino. Ou seja, a pessoa está dizendo que o maior problema desta temática, né, de desafios da educação no Brasil é que não há um olhar atento para o aprimoramento do sistema de ensino. Então, né, aqui a gente vê que a tese dessa pessoa é esta. Então, basicamente, de maneira bem breve, a pessoa só citou e logo após trouxe a sua tese. Então, sempre fechando a sua ideia com um ponto e depois apresentando a sua tese. Não tem muito que você discutir. Já vindo aqui para a introdução por base da definição, é quando você não tem ideia de alguma frase, de algum contexto, de algum exemplo a ser usado, então você apenas define o que é aquele tema e apresenta sua tese. Então, no caso de dúvidas, que se você não tem nenhum contexto histórico, nada disso, você pode simplesmente fazer uma introdução bem feita, apenas definindo ela. Então, a introdução por base da definição, você vai iniciar definindo o que é aquele tema, ou seja, você não vai precisar fazer um textão, discorrer sobre o que é aquele tema, você vai ser bem breve, bem objetivo, bem claro, como eu já havia dito. Nesse tema aqui é o sedentarismo, o grande mal do século. A gente vê que a pessoa ela vai definir bem brevemente o que é um sedentarismo. Então ela vem e diz, né? Define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Ponto. Vejam que a pessoa não fez nenhuma discussão, ela foi breve, foi simples, foi objetiva. Pronto, do mesmo modo vocês vão fazer, vocês não precisam fazer correr uma maratona para explicar uma coisa básica, vocês só vão definir. E aí, se vocês perceberem, logo após o ponto, a pessoa vai trazer a tese dela. Ela vem e diz: doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência deste mau hábito. Então vejam que ela colocou como maior problemática deste tema, ou seja, a tese dela, que o problema do sedentarismo são as doenças, né? Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e os problemas cardíacos. Então foi de maneira bem breve, bem objetiva, ela definiu o que é o tema, fechou a ideia dela com um ponto, logo após ela trouxe a tese dela. Pronto. Simples, fácil, sem nenhuma burocracia. Vocês vão apresentar o tema de vocês da maneira que vocês acharem melhor, se for por citação, se for por definição, se for por contexto histórico, enfim, por exemplos. Vocês que sabem, mas tem que ter por obrigação a tese de vocês, que é o maior problema do tema, na opinião de vocês. Pronto, aí se a gente continuar aqui, temos também a por base da exemplificação, que é quando você vai trazer um exemplo para começar o seu texto. E aí, esse continua com o mesmo tema, que é o sedentarismo, o grande mal do século, e a pessoa traz como exemplo a Constituição Federal do Brasil, né? E aí eu acho que é bem necessário vocês anotarem até esse exemplo, porque pode servir para outras redações de vocês. A pessoa começa aqui com: segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Assim, faz necessário que o poder público atente-se para o sedentarismo enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. Bom, a pessoa trouxe bem breve aqui, né, exemplificado, através da Constituição, como vocês podem ver, de maneira muito breve, não trouxe muita discussão, apenas apresentou, fechou a ideia dela e logo após trouxe a tese, onde a gente pode configurar a tese dela a partir daquela parte que ela diz. Enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos. Então ela disse que o maior problema do sedentarismo é porque ela põe em risco a saúde
das pessoas. Pronto, fechou a ideia através lá da exemplificação ou do modo que a pessoa deseja fazer a introdução. Logo após, traz a tese e está perfeitamente colocada a introdução. Não tem muito o que se discutir, nem muito o que sofrer nela. É ser breve, objetivo e trazer a tese. Pronto, vamos agora para a introdução por base da alusão histórica. Eu acho que é a minha preferida, juntamente com a da citação, porque são as introduções mais ricas de informação e de conhecimento. Mas também não tem nenhum problema vocês começarem pelos outros tipos, desde que vocês não esqueçam também de trazer a tese junto delas. Essa aqui da alusão histórica é com o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, que eu acho que o Enem já acabou cobrando, e a pessoa optou por começar a falar da Inquisição, né? Então, vamos começar aqui a leitura, que diz assim: a intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Ponto. Vejam que a pessoa foi extremamente breve, extremamente objetiva. Ela não discorreu o período histórico de maneira extensiva, cansativa, não. Foi breve, simples, clara, extremamente objetiva. É assim que vocês têm que ser em qualquer tipo de introdução que vocês optem escolher. Aí ela vem e continua. Apesar de o Brasil ser um país laico, ou seja, um país que tem por base, né? Tem por base na sua lei, ela diz que o Brasil é um país que respeita todas as crenças e inclusive as descrenças. Então tudo que é laico que diz respeito a respeito às crenças e descrenças. Aí ela vem e diz que apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente um contexto análogo a esta situação. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceitos sofridos por algumas religiões. Aí está a tese da pessoa. Ela vem e diz que apesar, né, dessa laicidade toda, de ser um país laico, só na sua teoria, a gente vê que na prática ainda persistem os casos de discriminação e de preconceito por algumas religiões. Então, esta é a tese dela. Este é o maior problema, na opinião dela, sobre o tema. Vejam que ela foi breve, trouxe o contexto histórico, apresentou de maneira breve, logo após trouxe a sua tese. Ela vem e continua. Eu acho uma ótima opção, se vocês quiserem continuar também assim, porque ela tenta apresentar de maneira breve que é necessário que também o país busque caminhos para combater isso. Então é legal isso aí, vocês fizerem isso também, ao invés de só apresentar a tese. Ela vem e diz: sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. Então, ela veio, apresentou a temática por meio de um contexto histórico, fechou a ideia com um ponto, trouxe a tese, que é o maior problema daquele tema, e fechou a ideia dizendo que é necessário que a gente encontre meios para combater este problema. Achei fenomenal essa introdução, perfeita. Então, vocês podem seguir um desses tipos de introdução sem nenhum problema e sem esquecer de trazer a tese também. E se vocês também optarem por dar uma continuidade, né, dar uma continuidade e falar que é necessário pensar em meios para combater este problema, também é uma ótima ideia.